muito bem-vindos aqui à nossa casa. A última palestra do ano de 2025, mas nós retomaremos as atividades novamente no dia 7 de janeiro, tá bom? Então, mediante a isso, eu estou aqui na frente hoje, em nome de todos os trabalhadores do Núcleo Espírita Seara do Bem, para agradecer todo mundo que vem aqui, todas as quartas-feiras, a todos os palestrantes que já passaram por aqui, que continuam vindo por aqui, a todas as pessoas que vêm, as pessoas que ficam, as pessoas que vão, a todos os trabalhadores da casa que estão aqui no momento, a todos aqueles que já passaram por aqui e por algum motivo não estão mais aqui. As pessoas que não podem vir até a nossa casa presencialmente, mas nos assistem pelo Facebook às quartas-feiras, ou mesmo aqueles que não podem assistir durante a live, mas assistem depois quando é colocada no YouTube também. E em nome de todos aqui do Núcleo Espírita, então a gente agradece a todos que vêm também ao estudo, né, que inclusive vai continuar o ano que vem. Então, quem quiser estão convidados, o estudo vai continuar o ano que vem. E, diante disso, eu preparei uma prece. Claro, né, gente? Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus também, por permitir que a gente tá todo mundo junto aqui. A Deus, nosso Pai, que nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher estarmos aqui hoje, todo mundo junto mais uma vez, para que a gente possa evoluir cada dia mais, aprender cada dia mais um pouquinho. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, neste momento em que reunimos para a última palestra deste ano, elevamos o pensamento em gratidão. Gratidão pelos aprendizados, pelas mãos estendidas, pelos desafios que nos fizeram crescer e pelas luzes que silenciosamente os benfeitores acenderam em nosso caminho. Que possamos abrir o coração para tudo que ainda precisamos compreender, permitindo que esta noite seja um ponto de paz, reflexão e esperança. Que cada palavra dita aqui encontre terreno fértil em nós, renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa vontade de sermos melhores. Agradecemos, Senhor, por nunca desistir de nós, por nos envolver em Tua presença, mesmo nos dias de sombra. Que a espiritualidade amiga abrace este ambiente, harmonizando cada mente, cada sentimento, para que concluamos este ciclo com serenidade e comecemos o próximo com mais amor, mais coragem e mais luz. Que assim seja. E antes da gente apresentar o nosso amigo Daniel, pela primeira vez, ele mora em Turvínia e veio aqui para nos prestigiar com a sua palestra. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui. E tem alguns companheiros de lá também, né, que resolveram vir aqui, de Pirangi. Muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. Então, antes da palestra dele, eu vou ler uma psicografia que foi feita no trabalho de segunda-feira aqui da casa, assinada por um trabalhador da casa, espiritual da casa. Meus irmãos, se pudessem ver a imensidão desse planeta, ficariam admirados de tanta perfeição. Somos apenas um grãozinho, uma pequena semente desabrochando. Precisamos muito que continuem com boas vibrações e não esmoreçam pelo caminho. Aqui é lindo, e mais ainda nos deparamos com energias densas que vão espairando no ar, quando emana de vossos corações uma prece sincera. Se mantenham firmes, estão no caminho certo, e ninguém está aqui por acaso. Cada um tem uma missão importante diante das leis divinas. Não tenham medo nunca, nunca pensem em desistir. Um dia iremos juntos admirar a perfeição de Deus e ter certeza de sua grandeza. Fiquem em paz, estaremos sempre juntos. Um trabalhador da casa. Então, mais uma vez, Daniel, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer a espiritualidade amiga que nos acolhe, ao Deus do nosso coração e de nossa compreensão, que na sua soberana e magnífica obra nos permitiu esse universo maravilhoso e nos colocou nesse exato momento, nesse dia, que essa responsabilidade, né, de trazer
a palavra do encerramento do ano. Fico contente, estou sabendo agora, né? Então espero que essa palavra que a gente traz, né? O pessoal fala palestrante, eu acho um pouco assim, palestrante, nós vamos chegar lá, né? Mas a gente vai tentando falar um pouquinho da Boa Nova. Eu gostaria de agradecer essa casa que está me acolhendo, meus irmãos que vieram me dar um apoio grande, o Josias e a Clerice, que vieram de Pirangi aqui, que são trabalhadores nossos, né? E agradecer a oportunidade. Por que oportunidade? Porque a vida nossa é feita de oportunidades. E muitas vezes nós não sabemos como abraçá-las, né? Nós entendemos que esse mundo aqui não é parque de diversões, vamos dizer assim, né? Não adianta a gente esperar desse mundão, vamos falar esse mundão de meu Deus, né? Muita mansuetude, muita passividade, não. Aqui é um lugar onde temos condições, depois de milênios e milênios de evolução, habitar um corpo quase perfeito, né? Que ainda para ele estar um pouco perfeito, ele precisa estar mais sutil. Ele ainda não está sutil porque o mundo de provas e expiações é feito de muita matéria, né? Por isso que a gente sente dor, coceira, dor de cabeça. Todas essas dores, existem as dores físicas e as dores do espírito. A do espírito a gente traz ao longo das reencarnações, né? E a do corpo muitas vezes são reflexos, são plasmados do nosso espírito, o perispírito, duplo etérico, que acaba se manifestando através das mazelas que a gente carrega ou começa a alimentar dentro de nós, né? Nós temos aquela doença, eu não vou falar o nome, porque eu achei muito bacana, eles mudaram até o nome do hospital lá no Hospital do Amor. Então, a doença do amor, né? A gente sabe que ela é uma doença oportunista. Não só ela, como muitas outras, que fazem com que realmente nós sejamos provados e espiados. Então, muitas vezes, ter uma oportunidade de ter um ente querido passando um aprendizado dolorido na carne, é uma oportunidade do quê? Da gente espiar ou provar, não é? E muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem é nos reformarmos intimamente. O tema da nossa palavra de hoje é reforma íntima, mas nós vamos falar com um pouco mais de mansuetude, né? Não vamos ficar muito apegado assim ao evangelho, às obras básicas, vamos falar com mais tranquilidade. Por quê? Porque nós precisamos encerrar um ano fazendo uma reforma íntima, né? A gente, quando compra uma casa pronta já, nem todos têm a benesse de começar do zero, né? Comprar o terreno, fazer aquele projeto de vida, aí você vai fazer a cozinha do tamanho que você quer, o banheiro do jeito que você... Não, às vezes não é assim, você compra uma casa pronta e a partir do momento que se organizam as contas, o casal, a família fala, nós estamos precisando fazer mais um quarto, porque a família vai crescer, ou a sogra vai vir, o sogro, um irmão, no sangue, é na reencarnação que nós temos as oportunidades de nos reparar com os nossos irmãos que foram desafetos no passado. Não está lá no Evangelho, né? A reencarnação no seio familiar é onde a gente tem a maior oportunidade de experimentar os desafetos, né? Então, às vezes a gente tem que receber um filho, um familiar, e faz parte disso. Não somos irmãos? Rezar o Pai Nosso é uma coisa muito séria, não é? Quando você fala Pai Nosso que estás no céu, você está pronto para se colocar irmão do vizinho que varreu o cisco cedo e jogou para o seu lado da casa? Aí você levanta para ir trabalhar e fala, nossa, ele levanta às 5 horas da manhã, limpa lá e joga. Aí você já começa a criar aquele monte de nome para ele, para ela, não sei, né? Se é muito idoso, fala aí, eu não tenho mais o que fazer da vida, tá velho, fica levantando madrugada, barrendo calçado e jogando. Se tá muito novo, tá com problema, né? Mas nós precisamos fazer a reforma íntima até nisso. Por que será
que ele não tem um capricho de pôr numa sacolinha, num saquinho, ou falar, vizinho, eu varri meu lado, pus na divisa, depois você varre o seu, põe junto aqui, você joga fora. Ou vai lá e logo varre à frente dele, aproveita que você já está animado, isso vai lhe fazer bem. Mas muitas vezes nós não estamos reformados intimamente para entender o porquê que o outro não varre à frente. O porquê que o outro tem essa atitude. E dentro do círculo familiar é onde a coisa aperta mais, né? Então a reforma íntima é um processo espiritual e moral central do espiritismo. A doutrina espírita, que está presente nas 5 obras básicas decodificadas por Kardec, que nos trouxe uma luz 1860 e poucos anos depois que Jesus se fez carne na Terra. Porque Jesus foi um espírito que se fez carne, ele não reencarnou. Quem reencarna é nós, que devemos pra caramba e vamos longe aí. Eu espero reencarnar nesse planeta até ele completar o que ele tem. Eu não quero ir pro degredo, não. Não tem um monte de gente, principalmente os místicos, né? Os espiritualistas, essa turma nova, muito psicodélica. Aliás, o pessoal que que nasceu aí antes de 60, por aí, lembra na década de 60 que teve toda aquela revolução cultural, né? Movimento Tropicália, rock and roll, né? A psicodelia cresceu muito e no meio dessa turma aí veio uma galera muito mística, que são espíritos que têm uma grande bagagem, um grande conhecimento de muitas coisas. Dentre essa turma aí vieram os artistas, não é? Raul Seixas, por exemplo, ele não tinha uma música que falava assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Reforma íntima, não é? Apesar dele ter pirado na psicodelia, vocês já leram o livrinho aí que dizem que ele ditou, Vender, Chamar um Roqueiro no Além? Já ouviu falar desse livro? Né? Andaram falando que não tinha muita profundeza, mas foi mais ou menos assim. Quando ele chegou lá no plano espiritual, ele ficou muito triste de ver a quantidade de espíritos jovens nas zonas umbralinas ali sofrendo por causa do abuso da droga. Ele falou, mas não era isso que eu queria que eles fizessem. Eu queria que eles fossem cabeça aberta, né? Sociedade alternativa, um pensamento mais amplo, não serem escravos no sistema. Falou, pois é, mas você era um exemplo. Então nós que falamos, nós que levamos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estudar, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, e às vezes é melhor a gente dar um pouco de testemunho da nossa vida, não é? Porque às vezes colecionar conhecimento é uma coisa, né? Eu falo assim, não entra, eu converso com os irmãos de doutrina, falo, vocês não entram no diálogo com os irmãos evangélicos, não. Por quê? Por favor, pensa bem, como é que eu vou falar? Porque eles estudam pra caramba, eles sabem de cor e salteado o que está escrito na Bíblia. Nós temos preguiça de fazer o evangelho no lar, não precisa levantar a mão aqui, só pensa com assim, quem fez o evangelho no lar essa semana? Não, ai, parabéns, não precisa levantar, deixa que a consciência arde, não é? Nossos irmãos, eles estudam a fio, entende? Então eles têm muito bem decorado, se aplicam ou não, tá igual a nós, tá? Tá igual a nós. A doutrina espírita, uma vez o Chico falou que se a gente não caprichasse, faz muitos anos que eu ouvi, assisti, né? Não tive a graça de estar perto dele. A gente pega o reflexo, o eco dele que vem, né? Ele falou que se a gente não caprichasse, nós não íamos conseguir manter o Consolador prometido vivo. Nós íamos falhar, a gente tem que dar o exemplo. E realmente, nós estamos num momento planetário muito transitório. Eu falo que nós estamos vivendo a porta estreita. Vai passar um de cada vez. E qual que é a palavra de passe para quem é iniciado aí em alguma escola mais fechada, né? A palavra de passe é quando você vai entrar no templo, você tem que falar pro porteiro lá, a palavra é essa, se você falar errado, você não entra. E a palavra de praxe é o que está no nosso coração. Amei de verdade, né? Combati o bom combate, guardei a fé, tenho feito isso. E a reforma íntima, ela faz justamente a gente tentar melhorar. Nós que somos da doutrina espírita, que nos dissemos espíritos, né? É difícil dizer, se é espírita, eu falo, estou tentando, faz tempo. É difícil.
a gente levantar cedo e não falar mais do vizinho. E agora a turma dos pets, que tem uns que largam aquela carreira de montinho na sua porta, né? Não tem portão que aguenta, enferruja tudo. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Então, esse processo busca um alinhamento com os princípios do Evangelho de Jesus, o que envolve identificar e corrigir defeitos como egoísmo, impaciência, ciúme, cultivando qualidades como a paciência, o perdão e a benevolência. Então, há muitos e muitos e muitos séculos atrás, quando a fé era uma coisa, era trabalhada de outra forma, isso bem lá antes do Velho Testamento, antes da lei de Italião, né? Existiam o quê? Assim, os espíritos mais encarnados, não vou dizer evoluídos, mas detentores de conhecimento, se agrupavam secretamente, né? Então existia lá em o templo de Apolo em Delfos, existia uma máxima escrita que eles atribuem essa máxima até a um filósofo famoso que dizia assim: homem, conhece a ti mesmo. Será que a gente se conhece? Quantos irmãos a gente não está vendo bem formado, bem vivido, caindo numa tentação danada? É falta de autoconhecimento. Não é difícil a gente saber das nossas imperfeições e dos nossos ímpetos mais cruéis que temos. Não adianta falar que não tem. No momento da raiva, quando a gente dirige um pensamento, a gente pode não falar, não pode verbalizar, talvez não verbalizamos e não praticamos um ato, mas pensamos: ai, aquele cara podia acontecer isso com ele, porque, poxa vida, olha a imperfeição que nós temos. E o pensamento é um dos maiores poderes que nós temos. Então a falta de autoconhecimento nos faz vacilar. A transformação moral é através da vivência. A gente não fala que o caminho, a verdade e a vida é só seguir. É difícil, hein? Não é? Um grãozinho do que ele fez para nós é difícil. Amar é difícil, né? Reflexão e prática. Terminar o dia, pensar: o que eu fiz? Meu Deus, eu às vezes fico preocupado, porque assim, eu sou muito reativo. O que é reativo? Eu tenho melhorado isso muito, mas eu já fui um pouco pior. Mesmo eu caminho dentro da doutrina, é um assunto comprido para explicar, mas com 8 anos eu fui para evangelização infantil. Então estava comentando com a irmã que eu não cheguei pela dor. Cheguei pelo amor, pelo empurrão que eu tive da espiritualidade para ir, né? Que eu vinha de outras caminhadas com a minha mãe. E assim, graças a Deus, isso ajudou eu desde pequeno a transformar certos conceitos, que foi importante. Por quê? Porque a minha natureza é perversa. O meu passado é pesado. Eu fui maldoso, né? Por 2 pessoas, médios diferentes, em estados diferentes, ele serve para mim que isso aqui é mancha de nascença, chama hemangioma. Isso aqui foi gerado dentro do útero da minha mãe. Não aumenta, não diminui. Todo o meu lado esquerdo aqui é vermelho, né? Disseram que isso aqui é reflexo e veio plasmado no meu perispírito, porque eu fui cruel lá atrás. Joguei gente na fogueira, na Inquisição. Eu era dono do saber e da palavra. Não foi dito para mim através de vivência passada. O que eu vivi de experiência de terapia de vida passada foi em outro sentido da minha vida, não com relação dos compromissos kármicos que eu tenho. Isso, a gente receber isso, a gente tem que estar muito preparado para saber quem que eu sou, de onde que eu vim e para onde que eu vou, né? Então, a reflexão e a prática e a motivação e a conquista, nós temos que estar motivados a crescer, gente. Tem que ter desejo. Tem que ter canseira. Nós temos irmãos que têm problema encarnado, muito problema dos vícios, não tem? Bebida, álcool. É rara a família que não tem isso, né? Eu venho da família de alcoólatras. Já fui advertido pela espiritualidade. Que você beber, você está sozinho. E foi mesmo. A última vez que eu vacilei, custou R$5.000. Mas não machuquei ninguém, não. Fui numa festa, voltei tonto, acabei com a frente do carro. 5 conto. Atrapalhou. Espírita, palestrante, trabalhador da casa, meta aqui, meus irmãos de mesa mediúnica aqui que veio junto, trabalhamos. Acontece, gente. Mas graças a Deus nunca tive desvios.
Então nós estamos suscetíveis. Porque eu falo, a gente não pode ter vergonha de falar que tomou uns capotes, porque não é fácil, gente. A gente fala, ai que lindo Daniel, que bonito, ó, cabeludo igual Jesus, barbudo, só o resto da dinâmica que é diferente, né? Meio portuguesinho, ele já vem daquele povo ali da Mesopotâmia, né? Mas como praticar a reforma íntima, pessoal? Seja corajoso e persistente. Com coragem e persistência. O maior inimigo nosso está dentro de nós. Está aí dentro do coração de cada um. Está aqui e está aqui. Né? Temos que buscar o conhecimento. Não nos custa nada ler um pouco. Essa geração para trás da nossa aqui, aliás, para frente da nossa, né? Que eu ainda, como sou da turma de 70, ainda ali 75, né? Já completei meio século. Eu falo assim, essa geração nossa, ela tem algumas virtudes, não que somos melhores, muito pelo contrário. Se formos ver em questão de bagagem espiritual, talvez temos menos do que essa geração que vem chegando, mas nós fomos estimulados a buscar através da leitura, né? Eu comecei a ler livro espírita muito cedo, porque em casa, desde muito criança, minha mãe sempre assinou o Clube do Livro, né? Que eu venho da parte da minha mãe e minhas irmãs sempre foram mais espírita e espiritualista. Meu pai é católico, mas meu pai nunca foi dogmático, sempre me deixou à vontade. E como deu certo, nunca ninguém reclamou de quando eu ia no... Tipo assim, as professoras de evangelização não chamavam, lá como da escola eles chamavam, falavam, tá dando certo, agora da escola dava castigo, né? Então da evangelização ele deixava eu ir firme. Então o que acontece? Essa pressão íntima foi muito positiva na minha vida. Foi um freio. E nós precisamos de freio. E somente o conhecimento e a reflexão nos faz pensar nas nossas atitudes, que nos levam aqui a nos transformar intimamente, né? Então vamos lá. Deus é um ser distinto e será como pintam alguns e resultante de todas as forças e todas as inteligências universais reunidas? Isso é uma pergunta que está dentro do Livro dos Espíritos, né? Ali pelo capítulo 11, mais ou menos, no item 919, no item 14, ela fala muito dessa questão. Por que nós temos que ter consciência e aceitar que existe um ser criador? Né? Eu fui no catecismo católico só 2 semanas. A professora mandou eu embora, tá? Por quê? Porque ela mostrava Jesus Cristo na cruz e falava, o papai do céu. Eu falava, não tia, esse não é o papai do céu. E ela ficava brava. Aí um dia eu cheguei tarde e mais atrasado, e aí eu não quis atrapalhar a aula, fiquei na janela olhando. Aí tinha os meninos fazendo bagunça, ela achou que eu estava junto, falou, você não vem na aula, quando vem atrapalha eu da aula e hoje está fazendo bagunça. Eu falei, não tia, mas não deixou eu me justificar porque eu tinha atrasado. Eu peguei o livrinho, meu pequeno catecismo, lembra daquele livrinho verde, quem foi católico aqui? Até uns anos atrás tinha lá em casa, e o caderninho, cheguei chorando. Mãe, eu não vou mais no catecismo. Por quê? Ah, porque é professor. Então tá, fica aí, vamos comigo. Só que minha mãe é no terreiro, né? E lá no terreiro, de fundamento, coisa séria. Eu conheço do riscado. Tem fundamento. Todo lugar tem. Se não tivesse, Deus não permitia. Por isso que a gente tem que estudar, né? E eu era escoteiro, eu era lobinho. Vocês já ouviram falar do escotismo? Eles têm um programa para desde criancinha até adulto. Eu fui quase todos, graças a Deus, foi outra coisa importante. E lá o chefe pegava no pé que tinha que ir no catecismo. E eu falava, eu não vou porque eu não sou católico, sou espírita. Que em 1982, assumi assim, uma criança que ia num terreiro de Umbanda, né? Aí tinha 2 irmãozinhos lá, 2 amiguinhos que iam, eles chamaram, o Daniel, diz que é espírita, mas não vai no catecismo. Não tem problema, ele vai com nós na evangelização. E fui encaminhado, por isso que eu falo, não cheguei pela dor, né? E assim deu início a caminhada. Por que eu estou contando isso para vocês? Quando a gente tem que passar pelo crivo da reforma íntima a ferro e fogo, a gente vai chegar aqui na doutrina espírita. Nós não somos melhores que ninguém.
Cada religião tem seu papel. Cada mente, cada coração tem uma forma. Na casa de meu pai há muitas moradas, está escrito lá na obra sagrada. Nós temos que escolher uma e seguir adiante. Todas são perfeitas, desde Zoroastro, Siddhartha Gautama, todo esse pessoal foram espíritos colaboradores para o progresso e a evolução moral no orbe terrestre. Cada um no seu tempo e no seu povo. Porque nós éramos uma coletividade. Alguém aqui já leu o Exilados de Capela? Livro maravilhoso. Não é uma coletividade de espíritos, é uma constelação. Não foi um planeta só. Então como que a gente é diverso? Porque somente aqui nós vamos ter condição de nos reformar intimamente, utilizando uma forma, vamos dizer assim, uma cartilha que é o Evangelho de Jesus. Que nós temos a graça de ter essa literatura decodificada por Kardec e resumida. Olha o tamanho que é as Bíblias. E o Evangelho de Jesus, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos. E eu falo que ele é muito didático, porque ele te ensina primeiro lá o pensamento crítico, falar de Platão e Sócrates no começo. Explica quem foi os Macabeus, Saduceu, Publicano, Nazarita, Essênio, aí vai entrando. Capítulo 1, capítulo 2. No último capítulo que ele ensina a gente a agradecer e pedir, que é a coletânea de preces. E a coisa mais difícil é achar espírita rezador bom, não é? Eu tive uma escola muito boa em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Ali eu fiz uma reforma íntima muito bacana. A dona Sebastiana, que Deus a tenha no plano espiritual, era dirigente, ela já era a segunda geração. Quando eu cheguei lá, há quase 20 anos atrás, ela já estava senhora. Começou com o pai, aí ela e o marido pegaram a missão, já está agora nos netos. Tudo mantendo firme a propósito. Então ela, quando tinha reunião pública assim, ela fazia abertura igual a irmã fez, só que ela fazia assim, então nesse momento ela abria um olho, vou convidar o irmão Daniel para fazer a prece. Graças a Deus que ela fez isso. Não tem medo de rezar para ninguém. Simples, de coração, pode estar o presidente da República, a Organização das Nações Unidas na frente, aí nós faz a prece. Sabe por quê? Graças a Deus, essa doutrina abençoada nos conduziu para essa bendita reforma íntima. Então Deus existe, disso não podeis duvidar, e é essencial. Crede, não vais além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso aqui está no livro dos Espíritos. O que acontece? Tem gente que não tenta ver uma figura tangível. Tangível, eu não estou acostumado a esse recurso, viu? Estou estranhando. O pessoal que está assistindo aí, nós estamos online, né, pessoal? Estou me adaptando às tecnologias, né? Tá ali, ó. Então o que acontece? A gente às vezes, quando fica querendo provar por A mais B que Deus existe, a gente se torna muito material. E a gente esquece que tudo que está em cima é como que está embaixo. Também foi um grande filósofo, pensador, que disse isso. Se eu não me engano, foi René Descartes, se eu não me engano. Tudo que está em cima é como está embaixo. Então o que acontece? O que nos difere são justamente as ondas vibratórias que habitam. Como é que se processa um trabalho de cura metafísica, que é o que acontece aqui no tratamento ou nas cirurgias espirituais? Há quantos e quantos anos que vocês não vê uma cirurgia espiritual cortada? Lembra do Arigó, Dr. Frito? Quem tem mais de 18 anos aqui, lembra daquele programa que passou, chamava Terceira Visão na Manchete? Alguém chegou a assistir? Raríssimo. Eu era pequeno demais, eu lembro que cortava assim, ó, a câmera filma, exprimia, tirava o coágulo. Por que isso não existe mais? Não precisamos mais de comprovar que a espiritualidade, que o ser espiritual, que a ciência precisa dar o braço a torcer e abraçar isso. Então, a necessidade de reforma íntima se faz muito grande em todas as camadas, né? Nós, brasileiros, temos uma responsabilidade muito grande perante ao mundo inteiro, porque nós, espíritos reencarnados aqui nessa terra, somos, de certa forma, dignatários do que Jesus disse no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
que aqui está a árvore do cristianismo, que ele semeou na Mesopotâmia a semente, aí ela floresceu e foi trazido essa flor germinada para a Europa e falharam. E aí o que acontece? Nós estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Então nós precisamos urgentemente, nós brasileiros, colocar muita paz no nosso coração. Fazemos uma reforma íntima muito grande. Vou tomar um golinho d'água benta aqui. Por quê? Porque, gente, tudo isso que está acontecendo aí, que nós estamos indignados, porque estão roubando, estão levando, estão pegando, estão vilipendiando, faz parte. Eles pediram para estar lá. A gente, quando ora, a gente não pede: Senhor, dai-me saúde para mim trabalhar, para mim vencer, dai-me sabedoria, dai-me um trabalho digno, me dá a condição de eu exercer uma profissão da onde eu tenha condições de sustentar minha família, prover aqueles que estão sob minha tutela. E uns vai mais longe, uns quer ser o prefeito, vereador, né? Uma coisa que ninguém quer ser, principalmente os espíritas, o orador do início do trabalho, né? E no início da reunião, né, Josi, né? Lembra? Quem vai fazer a prece? Quem que é o orador oficial lá? Fala, não é eu? Quase sempre, mas eu falei, o Daniel, né? Mas é com muito carinho que eu recebo isso, viu? Por quê? Porque eu tive uma escola muito boa. Foi a dona Sebastiana, que o irmão Daniel vai fazer a prece. Vocês acreditam que nós somos num velório, depois de um tempo, fomos fazer foi esposa de um trabalhador amigo nosso, de mais irmão de jornada, que não era espírita, ela era evangélica. Então nós fomos, pela parte do irmão lá, levar a nossa condolência como espírito. E eu falei, a dona Sebastiana vai me pegar. Eu pus o evangelho já marcado na prece para os recém-desencarnados dentro do bolso. Aquele evangelho de bolso pequeno, eu tenho. Cheguei lá, mas não deu outra. Dona Sebastiana, se estiver assistindo a palestra lá do plano espiritual, ela vai estar rindo. Ela, inclusive, esse irmão, seu Porfírio, está junto lá, desencarnou também. Está tudo velho, já com 80, 90 anos, né? E ela, e fez todo aquele... E o nosso irmão Daniel vai fazer a prece. E eu, pois não. Prece para os recém-desencarnados. Isso vale, gente. Sabe por quê? Uma coisa que a gente precisa ter intimidade com as doutrinas básicas. Isso é uma grande reforma íntima para se realmente a gente pretende, dentro da doutrina espírita, alcançar o que a gente quer, receber a resposta que a gente busca, porque a gente não vem atrás de resposta, né? Então não adianta a gente correr querendo provar se Deus é brasileiro, é coreano, é japonês, é americano, é preto. Não vai dar. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, né? Quiçá se um dia estivermos bem entendidos no mundo regenerado, que é o que nos é prometido aí dentro dos próximos milênios. Milênios, hein? Milênios, porque se a gente for fazer conta de tempo cronológico, para chegar nessa condição física de Homo sapiens sapiens, ou seja, a nossa forma física, né? Levou milhares e milhares de anos de evolução. Então imagina o tanto que precisou materializar num corpo que conseguisse ter cérebro de um tamanho compatível com o pensamento, sistema circulatório que faz acontecer o raciocínio lógico através da respiração e da oxigenação cerebral. Imagina só que passo grande. Então, para a gente deixar agora tudo isso e ficar mais sutil, é através da reforma íntima. Não precisa parar de comer carne, não. Nós ainda tem dente, né? Mas podemos ter uma outra forma de explorar os animais. No livro Missionários da Luz, em algum dos capítulos, eu me lembro que eu li a coleção inteira já desde que era jovem, né? A coleção André Luiz. Eles vão fazer um resgate de um espírito que está num abatedouro. Ele vampirizava lá as sobras, né? E aí Chico dá uma explicação. Chico não, André Luiz dá uma explicação para Chico que o planeta precisava ter mais laticínios do que frigoríficos. Ou seja,
E a gente tem umas teorias, né, que depois de velho não bebe leite, não come queijo, não pode, não tem umas teorias aí que diz que faz mal, o sangue A, o sangue B. Eu não sei, porque eu como queijo pra caramba, gosto de beber leite, pra mim não faz nada. Mas nós temos alternativas. Então o que que acontece? Mas isso não aconteceu. E hoje a gente vê uma revolução na produção de pecuária muito grande. Eu sou da área, eu sou técnico em agropecuária, trabalhei com isso muitos anos, com produção animal. Hoje o foco é produzir um animal sem estresse, com uma capacidade de ganho de peso dentro de uma condição estabilizada, que ele não vai ficar nervoso, que não falte nada. É um animal. Mas, ou seja, evoluiu-se a produção para ter um animal menos estressado. Não estou fazendo apologia ao consumo excessivo de carne, mas é difícil ficar sem queimar um churrasquinho domingo, né? É a nossa condição evolutiva. Tá? Nós não podemos deixar agredir os animais, mas ultimamente a gente vê que o animal está um pouco mais valorizado que ser humano em certos pontos. Também, reforma íntima. Não precisamos pôr ninguém na frente, ser mais na frente nem mais atrás. Muitas vezes as pessoas se decepcionam em demasia com o outro. E acabam falando, não, eu prefiro ter 20 gatos, 15 cachorros, do que ter um companheiro. Tudo bem. Faça o que tu queres. É tudo da lei. Né? Mas você não consegue deixar umas horas e fazer, ajudar o trabalho da casa, o trabalho voluntário de visita fraterna, né? A visita no asilo. Não precisa fazer nada, não. Só vai lá, bate um papo com aqueles velhos lá, vai ser bom, porque a maioria deles estão depositados lá pelos familiares. Outros não criaram condições de ter família. Eu fui fazer uma palestra em Barra Bonita. Lá tem uma casa muito grande que começou com um projeto. O projeto maior deles é o acolhimento de idosos. Então é muito bacana lá, que lá não é aqueles alojamentos, é tipo casinha, né? E a casa espírita acolhe. Então a maioria que são acolhidos lá são profissionais liberais bem-sucedidos que não constituíram família por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, não tinha comprometimento com a maternidade. Caiu, tá falta. Eu tô desacostumado com o recurso, gente, me perdoa. Então, olha só que bacana. E a maioria dos trabalhadores que vão lá são voluntários, né? E isso é uma reforma íntima muito boa, porque você vai fazer uma troca, você vai levar a sua liberdade, você vai levar a sua paz, a sua alegria para aquele irmão que está privado de certas coisas, que a gente não tem nem por onde fazer um julgamento, mas é necessário. Como a gente tem os orfanatos, temos a cadeia pública e todas essas coletividades de lugares que é onde a gente pode exercer muito bem a nosso livre-arbítrio e fazer uma reforma íntima. Então, pessoal, nós já vamos parando, porque já agora deu meia horinha, né? Que a gente está falando aí. E eu vou cantar uma musiquinha para vocês, tá? Eu não sou artista, sabe? Não sou artista. Mas eu acho muito bacana, porque eu acho que a arte é uma coisa muito positiva, né? Dizem que é muito bonita as sinfonias, as melodias que tocam lá em nosso lar, no plano espiritual. E é muito gostoso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho mediúnico, uma vibração, e a gente escuta uma musiquinha antes, né? Um tratamento metafísico, um tratamento magnético, que a gente vai. Então eu trouxe uma violinha, né? E a música que eu vou cantar para vocês aqui, eu não vou pôr nem letra, porque todo mundo sabe. É uma música que o próprio compositor, quando ele estava falando sobre ela, ele falou assim, olha, essa música, quando eu fui compor ela, é a música Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira. E aí ele, num bate-papo, assim, ele falou assim, essa música é o seguinte, um dia eu tô lá na casa do Renato, e papai, nós começamos a bater um papo, rapaz, e ela veio de uma forma assim tão diferente, porque geralmente músico, né, romântico, ele compõe uma experiência que ele teve, é um sofrimento de amor, é uma paixão bem vivida, é uma saudade de um lugar. Ele fala, essa música foi uma psicografia. Isso gravou muito em mim, sabe? E aí o que acontece? Como é que essa música chegou na palestra? Eu li várias vezes, eu toco essa música um pouquinho, que nem eu falo,
Segundo o Almissato, ele fala que a viola, o violeiro é o seguinte, metade da vida dele passa afinando a viola e a outra metade tentando tocar. Né? Então eu já fiz a afinação, é boa, viola quando é boa não desafina fácil. E essa música eu acho que ela é uma reflexão para uma reforma íntima. Por que que eu digo isso? Porque não adianta a gente correr. Não adianta a gente deixar de prestar atenção nos pequenos detalhes da vida, nas coisas simples. E ela fala de tudo isso, né? Então, juntando tudo isso aí e a viola que eu não sabia que eu fazia com essa viola que eu comprei, eu tocava numa orquestra, mas estava longe para ir. Aí um dia eu cheguei em casa, quando eu recebi o primeiro convite para fazer a primeira preleção em Pirangi. E quem me chamou foi a Patrícia Giglo, né? Que é a irmã nossa lá. E ela falou, sem querer eu deixei falar que eu fazia essas coisas, sabe? De fazer palestra, assim. Falou, então você vai dia tal, a reforma íntima, escreveu no papel. Tá escrito lá em casa, eu guardei o papel. Aí eu falei, reforma íntima? Falou, não, eu falei que saiu de sopetão, né? E falei, não, mas vai ficar reforma íntima. Aí vim do trabalho, cheguei em casa, acho que a gente tinha tido um trabalho meio... Não, um grupo de estudo nós, de quarta-feira, a gente estuda. De terça é a nossa reunião mediúnica. Na hora que eu cheguei, a viola tava lá, assim, parece que ela tocou pra mim a música. E alguma coisa disse assim, falou, você vai catar essa viola e vai cantar um pouco quando você fazer palestra, porque você gastou um dinheiro danado nessa viola, que é mais ou menos boa, sabe? Inclusive quem fazia não faz mais, que é os irmãos Vieira aí de Catanduva, né? A xadrez corre que vai acabar. Ninguém se interessou em pegar arte. Então eu falei, então tá aí. Não, tá ótimo, aqui tá beleza, só vou pôr o recurso aqui que eu tenho mal doenta, né? Então vocês vão cantar comigo essa música que eu vou mais ou menos assim. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhas e as manhãs. Todo mundo. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, gente, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, pessoal, tomar uma água aqui que eu falo que eu tenho problema com recurso, tenho problema com ar. Me travou a garganta. Mas a mensagem pra gente encerrar esse 2026, pessoal, vamos nos esforçar, esse 2025, vamos nos esforçar para nos reformarmos intimamente. Vamos devagar,
Vamos sem pressa. Não adianta acelerar. Nós já somos acondicionados numa cronologia de tempo que a gente precisa de 2 horas de luz e 12 horas de luz e 12 horas de descanso. Então não adianta a gente querer chegar primeiro, perder o horário, vai com calma. E reforma íntima é aceitar as verdades, é o autoconhecimento. Que Jesus abençoe a todos. Me perdoa, realmente a minha garganta enroscou aqui por causa da umidade do ar, seca muito, eu já estava meio enroscado da garganta, tá bom? Que Jesus abençoe, muito obrigado, espero que tenha gostado da nosso bate-papo. Na próxima eu vou estar melhor na viola. Obrigado, Deus abençoe a todos. Eu andei com os músicos e falava, você tem que